Então, seja bem-vindo nesse nosso encontro, nesse momento presente que se estabelece para podermos trazer um pouco mais sobre essa experiência, né? A experiência do presente. A gente tem ouvido falar tantas coisas, mas isso eu acho que é uma prática que a gente tem para vivenciar durante todo o percurso que nós estamos experimentando a vida, desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, a gente está tendo a oportunidade, a super oportunidade de aprender mesmo a viver de uma forma atenta a cada detalhe que compõe a vida. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse programa de Mindfulness que traz a neurociência por trás, com bases conceituais, de pesquisas, de prática, que comprova, né, e que tem todo um protocolo que vai comprovando a eficiência desse trabalho em todo o nosso sistema, né, principalmente a nível neuronal. E para que a gente possa começar a falar sobre ele, porque na realidade ele é muito mais o programa de treinamento em mindfulness, a palavra mindfulness significa a mente cheia, a mente repleta do que estamos fazendo nesse primeiro momento. Então, mais do que falarmos sobre isso, a grande história é a experienciarmos isso. Então, para que nós possamos abrir essa conversa, eu vou propor para que a gente possa, por alguns instantes, estabelecer esse estado em que nós realmente nos apropriamos do que estamos fazendo nesse momento. Então, eu convido você a, primeiro, né, assim, a sentir mesmo o corpo, que é esse espaço em que a gente habita e utiliza para viver a vida humana. Então, observa nesse momento como é que você está sentado, se organiza nesse assento, estabelecendo um lugar de sim, eu sei que estou aqui, sim, eu habito o meu corpo e sinto o meu corpo. Então, deixa também as suas mãos pousadas sobre as suas pernas e aí fecha um pouquinho os seus olhos, deixando que o exterior seja por alguns instantes distanciado, para que possamos abrir esse olhar interno para estabelecer essa conexão com o momento agora, aqui, com o pulsar da vida presente. Então, com os olhos fechados, inspira bem largo, assim, bem grande, percebendo o corpo até crescer mesmo com a inspiração. E na exalação, deixa o seu maxilar entreaberto, assim, deixa sair o som do ar pela boca, deixa soltar. Ah, deixa sentir esvaziar o ar. Quando o ar esvaziar, sair, o corpo todo vazio, desapegando, soltando. Inspira novamente pelas narinas. Vamos fazer isso 3 vezes, sentindo o vento tocar as narinas, adentrar o corpo, preencher e sentindo na exalação esse ar desprender, soltar, dissolver e esparramar dentro de você. Após você ter feito 3 vezes essa respiração, você deixa a respiração acontecer apenas pelas narinas, apenas pelas narinas, observando o ar entrar, tocar as narinas, percorrer o corpo e o ar sair, esvaziando totalmente. Sentindo então essa fonte que sustenta o corpo vivo, a respiração, esse sopro. À medida em que você sente e atua na sua respiração, pode ser que surja algumas imagens, algum pensamento, algumas questões. Você simplesmente
Observa e foca, estabilizando a mente na respiração, no vento que entra e no vento que sai. Durante o programa, durante o treinamento de Mindfulness, temos diversas propostas para trabalhar o foco da mente. Nesse momento, focamos na respiração, aquilo que está conosco durante todo o percurso de vida, que podemos recorrer a esse movimento de ajuste, de organização, que nos possibilita estarmos mais presentes aqui e agora. Você sente seu corpo respirando, absorvendo esse vento, soltando esse vento, e agora você foca no interior da sua boca, deixando os lábios fechados mesmo, encostadinhos. Foca no interior da sua boca e deixa o espaço interno da boca ir aumentando, sem separar os lábios. Deixa a língua descansar na parte inferior, deitadinha, na parte inferior da mandíbula. Mantenha a respiração e vai abrindo esse espaço interior, alargando esse espaço interior, deixando cada vez maior a língua descansando. Percebendo esse relaxamento que nasce do interior da boca, quase como se você fosse abrir a boca, mas os lábios ficam encostadinhos, a língua descansa. E esse espaço silencioso no interior da boca vai aumentando. Fica no interior da boca, cultivando a calma dentro da sua boca. A língua quietinha, a mandíbula soltando, a respiração acontecendo. Percebendo que esse relaxamento no interior da boca vai se esparramando pelo seu pescoço, pelos seus ombros, pelos seus braços, por dentro do seu corpo, pelas suas pernas. Vai acalmando e estabilizando internamente todas as ondas do pensamento, as ondas das emoções, das atividades. E então, respira profundo mais uma vez. E após essa breve prática, você abre os olhos e olha à sua volta. Olha aonde você está, o que compõe esse ambiente. Olha atrás, olha em cima, percebendo se a sua atenção para aquilo que você está vendo está mais aberto, as cores, a amplitude da visão, talvez algo que você nem sabia que estava ali, você observa agora com detalhes, observando também que as informações em volta de você, seja parede, janela, som, estão trazendo uma informação para o seu interior.
para dentro do seu corpo. E então, a gente volta aqui para essa tela, para que através dessa pequena experiência nós possamos olhar com atenção e reconhecer a vida acontecendo através de nós, como é que nós vivemos e nos posicionamos diante de cada instante, momento a momento. Isso é mindfulness, momento a momento. Como nos relacionamos, primeiramente, com o nosso corpo, com esse espaço, com esse veículo que nos permite ter a experiência humana e que nos leva de um lugar para o outro e reconhecendo a importância de estarmos confortáveis dentro de nós mesmos. E aí sempre trazendo uma pergunta para ter uma resposta objetiva para você, com você mesmo, como é a relação com o seu corpo físico, a sua casa, a sua verdadeira casa. Esse corpo que desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre é apenas nosso. A gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode viver as diversas emoções, fazer certo, fazer errado, fazer coisas incríveis, não fazer nada, mas esse corpo está aqui, né? Ele é nosso mesmo, é verdadeiramente nosso. Então, como é essa relação de dentro para fora e de fora para dentro? Como é que a gente cuida desse corpo? Como é que a gente estabelece esse contato? O que que a gente conhece? Né? Fazendo sempre essa relação do corpo como a nossa casa, a nossa casa. Quando a gente chega em casa, ai, é bom chegar em casa, é bom se esparramar, é bom descansar, é bom cuidar. Quando a casa está limpa, quando a casa tem espaço, uma florzinha que faz a diferença, e detalhes que compõem a casa também compõem o nosso corpo. Então, esse é um objetivo importante para que a gente compreenda como é que estamos vivendo a vida através do nosso corpo. Dentro do corpo existe essa aquilo que sustenta o corpo, que é a nossa respiração, que é a vida pulsando dentro de nós, constante. Essa também não nos larga. E tudo, absolutamente tudo que acontece em volta de nós, dentro de nós, interfere primeiramente nesse sopro, nesse ritmo. Olhar para a respiração é olhar para nossos sentimentos, é reconhecer e perceber como as nossas emoções se modificam, se processam e acontecem dentro de nós. Quanto mais nos aproximamos da respiração, mais nos aproximamos da vida através de nós. Dentro dessa composição para que possamos experienciar a vida, nós temos o aspecto mental, a nossa mente, aquela que coordena, que mantém o sistema operacional acontecendo no nosso corpo, a mente que nos traz a ordenação, a objetividade e muitas vezes a complexidade e a desarmonia no corpo e na respiração. A mente como a chave da saúde de todos os aspectos que somos. A nossa mente é fundamental para que quando nós possamos falar de saúde do corpo, saúde das emoções, saúde social, a nossa mente é esse piloto que comanda e que coordena e estabelece as relações.
e como uma função primordial que a mente tem de ordenar tudo, absolutamente tudo que vem de fora para aquilo que vai para dentro e o que nós fazemos com isso. Então, esses são os três pilares de quando nós estamos falando sobre mindfulness, nós estamos falando sobre o treinamento da observação, da percepção do corpo, da respiração e da mente. Esses três principais instrumentos que durante toda a nossa vida vão estar conosco. E aí também tem uma reflexão interessante, né, que quando nós temos um instrumento, seja ele qual for, o primeiro momento em que a gente olha para ele, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como utilizá-lo. Mas à medida em que a gente começa a interagir com esse instrumento, olhar para ele, perceber como ele funciona, de que forma é melhor, a pressão adequada, o lugar adequado, qual é, o que que ele, para que ele é feito, nós começamos a usar um instrumento correto para a ação, fazendo com que aquela ação se torne objetiva e precisa. Então, à medida em que nós conhecemos esses instrumentos que são para a nossa vida, eles vão passando também por um processo de aperfeiçoamento. E essa é, acho, uma das coisas mais maravilhosas da vida, né? Da gente poder, com a gente mesmo, estabelecer essa relação de investigação e de aperfeiçoamento desses três instrumentos que é só nós, né? Corpo, mente e energia. Só nós, né? Então, dentro desse treinamento, a gente passa por esse com ferramentas e com instrumentos com ferramentas para poder atuar nessas três nesses três instrumentos que temos. E por que isso, né? Porque uma das coisas fundamentais em que nós vamos olhar, né, que é para mim uma é assustador assim, quando a ciência, né, a neurociência comprova que nós operamos na nossa vida mais de 70% no piloto automático. E é fundamental a compreensão para essa observação, o quanto nós atuamos no piloto automático. Ou seja, fazemos aquilo, fazemos algo sem saber o que realmente estamos fazendo. Então, olhando, né, assim, no nosso dia a dia, na nossa vida, muitas vezes a gente acorda pegando desde o princípio do dia que começa, né? Quando a gente acorda, no momento em que a gente acorda, muitas vezes a gente já acorda atrasado, a gente acorda com um mal-estar, já sai da cama rápido e faz tudo na sequência de uma forma sem reconhecer, por exemplo, a higienização do corpo, a troca de roupa, a alimentação, o movimento da onde nós estamos saindo para onde nós estamos indo, esse percurso, esse caminho. A gente vai simplesmente fazendo, 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 sem reconhecer a preciosidade, por exemplo, da beleza que é a gente ter a oportunidade de abrir os olhos e ter um dia para viver, né? E ter mais um dia para viver, poder olhar para esse momento de, uau, que frescor, né? Por mais que tenhamos uma rotina, nunca uma coisa se repete exatamente como a outra. Por mais que a gente tenha o mesmo trabalho, os mesmos chefes, as mesmas funções, internamente nós podemos operar e percorrer esses diversos lugares de um lugar novo. Então, o mindfulness, ele traz essa proposta da gente cuidar da nossa mente de principiante, daquela vontade que a gente tem de quando, por exemplo, a gente programa uma viagem e a gente vai para uma viagem e chega num lugar totalmente novo e tudo mesmo, a gente tem uma abertura para receber aquele lugar, uma abertura para experimentar o lugar. Então, imagina se a gente traz esse lugar interno para viver o nosso dia a dia com uma certa curiosidade,
com uma certa vontade de falar o que que pode acontecer aqui, o que está acontecendo que eu não estou vendo, o que que está acontecendo que eu não estou experimentando em toda a sua intensidade, em toda a sua força. Então, desde a hora que a gente acorda, quando a gente passa pela nossa alimentação do corpo, como é essa alimentação, e principalmente as nossas relações. Como é que a gente se relaciona na vida? A partir de nós mesmos, com a gente mesmo, e a partir da relação que eu estabeleço comigo, eu vou refletir para o meu exterior. Se eu não estou nem aí com o meu corpo, nem aí com os meus sentimentos, eu também não vou estar nem aí para as relações. Se geralmente eu tenho uma raiva, uma angústia, uma ansiedade, uma depressão, é isso que eu vou refletir nas minhas relações. As minhas relações serão ansiosas, serão deprimidas. Com tudo que acontece dentro, acontece fora. Tudo que acontece fora reflete dentro. E é dentro que nós podemos modificar. E é dentro que nós podemos organizar. Essa frase maravilhosa, que é o que é importante, não é o que fizeram de nós, mas sim o que nós fazemos com o que fizeram de nós. Então, esse é o fio por onde caminha esse treino a nível mental. Primeiramente, esse reconhecimento dos nossos modos operacionais no piloto automático. E se estabelece como? Para todos nós, todos nós. Existe uma parte muito boa, fundamental, desse modo operante do piloto automático, que é importante a gente ter, né, e que não é gastar energia para aprimorar, para aprender. E existe esse outro lado que, infelizmente, as coisas vão ficando sem sentido, a vida vai ficando sem graça, as coisas vão ficando sem motivação. A gente vai vivendo como esse slide anterior, como um robozinho, em que a vida dá corda, né? A gente recebe corda da onde? Por esse novo slide, a gente recebe a corda, o impulso de fora. A gente tem que fazer tal coisa, temos que nascer, tem que fazer isso, tem que trabalhar, tem que envolver, tem que comer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que relacionar, tem que gerar isso, tem que fazer milhões de coisas. Então, o tempo inteiro, a gente está sendo motivados e impulsionados a fazer, 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 a ter, 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 sem ser de fato, né? Então, hoje a gente vive numa estrutura cultural onde o ter e o fazer é o principal fator mais do que o ser. Então, assim a gente começa a ser impulsionados a fazer o que tem que fazer e a viver de uma forma totalmente automática. E gosto muito desse slide, né, que nos traz essa informação de como é que a nossa mente opera. Esse nosso piloto, que quem coordena as funções do corpo, as funções da vida, como que essa mente opera? Ela é bem essa imagem, né? A gente está aí na vida e recebendo informação e estímulos o tempo todo, desde a hora que a gente está no ventre, quando a gente está sendo gerado, o tempo todo a gente está sendo bombardeado, principalmente agora, né, nesse momento em que a gente está vivendo da humanidade, diariamente, recebendo informações de diversas formas, diversos aspectos, muitas informações que fazem o quê? Que fazem o quê com a gente, né? Esse impulso de resposta imediata, esse impulso que nos leva ou a fugir, ou a atacar, ou ter que relacionar o tempo todo com essa agilidade de informação, e a gente acaba vivendo, passando a vida num nível muito superficial, porque a gente pega algo, uma coisinha e já acha que sabe tudo. Pega alguma outra informação e já vive com aquilo. Então, a gente não está tendo tempo e nem a escolha, né? Porque é uma escolha de passar pela superfície
superfície das informações e nos aprofundarmos e mergulharmos. E, neste caso, é mergulhar através dos aspectos superficiais da mente, repleta, bombardeada de informações, para adentrarmos um lugar mais espaçoso dentro do campo da mente, um lugar mais aberto, um lugar mais integrado, porque todas essas informações que nós recebemos o tempo todo, ela está nos fragmentando. Tanto que uma das coisas que a gente está vivendo, né, agora, essa diversidade de desequilíbrio, vem da saúde da mente, seja síndrome do pânico, seja depressão, angústia, ansiedade, porque a quantidade de informações recebidas no o nosso sistema não consegue trabalhar, não consegue organizar, não consegue operar, e é como se mesmo desse um bug, né? Desse um excesso de... começa a nos quebrar, né? Então a gente está aqui, está ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Estamos sendo fragmentados. E o trabalho de mindfulness, assim como o do yoga, né, visa a integração desses fragmentos, para que nós possamos saber e selecionar, falar, isso aqui me serve, então isso eu quero trazer para a minha vida. Isso aqui, essa informação é importante, então eu vou trazer para a minha vida. Essa eu não quero, essa não me pertence, isso me gera ansiedade, então eu não quero agora, porque esse autotrabalho de ajuste vai nos possibilitando receber as informações de uma forma diferenciada, saindo então do piloto automático. Então, quando nós estamos, né, nessa mente atuante, a gente tem essa atitude muito imediata de resposta, né? Estímulo e resposta, o tempo todo, estímulo e resposta, estímulo e resposta. E a gente vive nessa onda de uma hora tá lá em cima, uma hora tá lá embaixo, uma hora tá feliz, outra hora tá muito triste, uma hora tá feliz, nessa oscilação constante, que também não é saudável, né? Nem muita felicidade, nem muita tristeza, mas a gente poder encontrar aquilo que, através do aprofundamento, nos leva a um espaço mais lúcido, mais organizado internamente. Então, tudo que nós estamos falando aqui é o trabalho interior, que vai, com certeza, né? A gente não precisa falar isso, mas que vai refletir no nosso exterior, no nosso aspecto de como nós estamos vivendo a vida. Porque tudo que a gente está se relacionando com o universo externo adentra pelos nossos sentidos. Então, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente come, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente cheira, tudo isso traz informações importantes para o nosso sistema operacional, o nosso sistema nervoso central. Fisiologicamente falando, o nosso sistema central, nosso sistema nervoso central, que se divide para simpático e simpático, operando constantemente na ação e na não ação, no ataque e na fuga, no relaxamento e na objetividade. Então, isso faz parte do nosso sistema orgânico, faz parte do nosso sistema operacional. Então, aqui, né, nessa breve colocação, mas também muito objetiva, observamos que a gente tem dois modos operantes dentro de nós. O sistema nervoso central opera de duas formas. Uma, no piloto automático, e a outra no modo existente, no modo presente, no modo presente. Na maioria do tempo, como eu trouxe no início da nossa colocação, cerca de 70% a gente opera a nossa vida no piloto automático. E pouquíssimas vezes a gente está no estado presente. No trabalho de mindfulness, utilizando as ferramentas e os instrumentos, nós queremos
atuar e viver mais no modo presente, sabendo os momentos que podemos usar o piloto automático, sabendo que estamos usando o piloto automático de uma forma objetiva para facilitar a nossa vida, mas nos apropriando de fato no nosso dia a dia. Então, aqui eu fiz uma pequena relação assim de como isso interfere, né, na nossa vida. Então, no piloto automático, nesse modo de viver, é uma grande armadilha, né, porque a gente passa a vida desequilibrado, desarmonizado, com muitos desajustes, com muitas disfunções, desde a parte estrutural fisiológica até a parte emocional, até a parte de sentimentos. Isso vai com certeza afetando tudo, porque somos em rede, vivemos em rede, somos como células, e aquilo que faz, o que acontece, basta olhar para o nosso corpo, né? O que acontece com uma célula no nosso corpo? Por exemplo, se a gente tem uma célula cancerígena, essa célula pode se proliferar e envolver todas as outras e a gente, né, não sobreviver e causar diversas disfunções. Então, quanto nós temos, como seres humanos, o quanto nós somos uma célula de um sistema social. É importante a gente se apropriar disso, para que cada um possa realmente se sentir responsável pela sua própria vida e não simplesmente deixar que a vida aconteça e a gente vai levando e em desequilíbrio, em desajustes, uma hora toma um remédio, outra hora toma um remédio, outra hora faz isso, e a coisa vai sendo empurrada, né? Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, e cada vez que a gente vai empurrando, mais a sujeira para baixo do tapete vai aumentando a ponto de causar um colapso no sistema, né? Que seja um estado de síndrome do pânico, que seja um ataque cardíaco, que seja um aneurisma, que seja qualquer uma dessas, uma doença do corpo, qualquer uma delas, né? Uma inflamação do sistema, uma infecção do sistema, né? Então, isso é tudo consequência do modo em que vamos vivendo, que a vida vai ficando arrastada, tudo vai sendo é, é, é chato, é muito ruim ter que viver hoje, é ruim ter que trabalhar, é muito ruim ter que encontrar com a família, ter que encontrar com os companheiros e tudo fica muito difícil, então tudo não tem brilho, coisa não tem brilho, não tem frescor, tem só o arrastado, né? Tudo vira uma luta. O tempo inteiro a gente tem que provar que a gente está certo, o tempo inteiro a gente quer colocar a nossa visão e que sempre tem um certo e um errado, né? Sempre a gente está nessa colocação, nessa briga de o nosso ponto de vista é melhor que o outro. E eu acho que mais do que saber quem está certo é a gente ser feliz, né? Mais importante do que saber exatamente quem tem razão é a gente poder deitar no nosso travesseiro e falar, ai, que dia lindo que eu vivi hoje, ai, que dia bom, enfrentei dificuldades, mas eu consegui enfrentar, eu consegui me posicionar, consegui sair bem, né, nas minhas dificuldades, consegui ressignificar, ter uma ação diferente, uma fala diferente. Isso é maravilhoso, né, para nossa, para nossa vida humana, para nossa autoavaliação, para o nosso autorreconhecimento. E também no piloto automático, a gente tem diversas situações, mas principalmente um lugar precioso, assim, a vida fica muito exaustiva, fica cansado, tudo gera cansaço, é trabalho, é fazer uma comidinha, é ter que ir não sei aonde, é ter que ter umas atividades diárias, tudo, tudo é, ai, nossa, cansado. E a gente chega no final do dia exausto, exausto. A maioria, a maior parte da nossa exaustão vem da mente, dos aspectos da mente. Basta observar que, na maioria do tempo, muitas vezes você está lá quietinho, mas a sua mente está pensando, questionando, buscando alternativas, processando, entra um pensamento, entra outro, entra uma imagem, entra outra, e aí chega no final do dia aquela exaustão
tão mental, né? Aquele, nossa, só quero descansar, né? Porque a mente está confusa e repleta de informações o tempo todo. E muitas vezes, nesse piloto automático, os pensamentos negativos, intrusivos, que atrapalham, eles são constantes. E a gente coloca uma força nele. A gente acredita realmente que eles são reais. E a gente, observando os aspectos internos do nosso ser, nós percebemos que pensamentos são apenas pensamentos. E que da forma com que eles chegam, eles também se desfazem. Basta a gente olhar, né, para o nosso dia a dia, o que eu pensava ontem que era impossível, hoje já se desfez, eu nem lembro mais. Né? Então, o quanto a gente se apega nos nossos pensamentos e acredita que aquilo é verdadeiro. Isso faz parte do piloto automático, porque no modo presente, a gente vai observar que os pensamentos são ondas, passam, acontece, vem uma coisa, vem outra, e que os pensamentos interferem nos nossos sentimentos, e que os nossos sentimentos interferem nas nossas ações. Então, está tudo ligado: pensamento, sentimentos, emoções, ações, né? E isso, o piloto automático vai gerar muito, tem uma agitação, tem essa sensação do atraso, e tem diversas coisas que a gente pode relatar e que vem a partir da autoobservação, do autoestudo, ampliando a percepção interna de como é que eu opero, qual é o modo que eu vivo, eu vou reconhecendo diversas camadas de mim mesmo, diversas coisas de mim mesmo, onde cada um tem a sua própria resposta. Não é ninguém que vai te falar, é você que vai se apropriar da sua vida e que é necessário a gente se apropriar da vida para saber o que é que está acontecendo dentro de mim e fora de mim, né? A vida como um campo de experimentação, como um campo de estudo. A vida interna e a vida externa. E o modo existente, né, que nos traz um lugar oposto do piloto automático, né? A primeira coisa é a liberdade de escolha maravilhosa, de poder falar isso eu quero, isso eu não quero, isso para mim, isso não é, isso eu faço, isso eu não faço. E isso nasce, faz com que as minhas atividades, a minha tarefa, a minha vida, ela seja revigorante, ela me traga energia, e não ela me suga a energia, mas ela me gera energia. Eu quero fazer, eu quero viver. Eu quero experimentar, né? À medida em que eu vou também descobrindo uma forma de viver e usar o instrumento da mente com mais objetividade, com mais clareza, com mais direção, com mais organização. E a partir disso, naturalmente, nós vamos criando muitas habilidades, novas habilidades, habilidades muitas vezes que a gente nem sabe que a gente tem, mas em que à medida em que a gente vive essa liberdade, que a gente olha para o momento presente e reconhece o que está acontecendo e, então eu tenho que fazer isso, agora eu vou fazer assim, eu quero fazer isso, e a gente vai percorrendo a vida nesse lugar de abertura para saber como lidar com cada situação que vai se apresentando, nós vamos, além de adquirir uma autoconfiança, né, valiosa para os dias de hoje, uma autoconfiança, a gente vai adquirindo habilidades para jogar de uma forma melhor, né, as peças da nossa vida, forma, operando de uma forma criativa e objetiva. Então, isso é, nessa relação de que existe somente esses dois modos operando dentro de nós, é importante a gente perceber que para um atuar, um tem que estar desligado. Se eu estou atuando no piloto automático, esse sistema piloto automático, ele está funcionando, então esse está desligado. No momento em que eu ligo o meu momento presente, em que eu trago a minha consciência, a minha atenção plena para o que eu estou fazendo,
Quando eu já ativo a minha atenção, naturalmente eu já saio do meu piloto automático. Eu já começo a alterar esse sistema, porque o piloto automático ele está vinculado aos nossos hábitos, aquilo em que fazemos constantemente, sem perceber que estamos fazendo e fazemos e fazemos e fazendo. Então, uma forma de alterar a operação desse sistema é ligar o modo consciente e ampliar a percepção sobre nós mesmos, para que essa percepção possa estar ali acesa e reconhecer o momento em que isso vai sumindo, esse lado, e o piloto automático atua. Aí a percepção vem de novo, a lucidez vem e fecha essa. Então é essa constante troca do liga e desliga. Liga um, desliga o outro. Liga um, desliga o outro. Então, quanto mais a gente opera com um sistema consciente, com um sistema existente, mais o piloto automático deixa de operar e a gente utiliza o modo piloto automático quando é para ser utilizado, né? No nosso dia a dia mesmo, e na nossa vida mesmo, né? Então, essa é a forma que a gente vivencia a experiência da vida. E aí, assim, caminhando para fechar, né, essas colocações, esse estudo da mente, esse estudo dos instrumentos em que vivemos, eu trago essa frase que é quem trouxe esse trabalho de mindfulness, esse trabalho da atenção plena, Thich Nhat Hanh, que é um monge budista, em que ele traz essa frase que é fundamental para o nosso entendimento, né? A mente é um campo no qual é plantado todo tipo de semente. A mente é um campo no qual é plantado todo tipo de semente. Sementes boas, sementes saudáveis e sementes não saudáveis. Então, desde a hora que a gente está nascendo, desde a hora que a gente nasceu, a gente recebe as diversas sementes em que a mente é um campo fértil. Agora, qual nós vamos cultivar depende do nosso posicionamento e da nossa escolha. Isso é o trabalho de meditação, é o trabalho de yoga e é o trabalho de mindfulness, que tem como objetividade o cultivo, o foco mental, para que nós possamos, nesse campo mental, cultivar as sementes saudáveis. Sementes saudáveis. Então, eu quero propor assim um pequeno exercíciozinho para que a gente possa verificar, né? Assim, dessa verificação, sempre importante essa verificação, como a mente opera, né? Então, nós vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Observa se nesse ficar em pé, você tem espaço, seu braço direito, esquerdo, tanto faz, para você fazer esse giro, ó, sem bater em nada, sem bater em nenhum lugar. Tendo esse espaço, então agora a gente vai fazer um pequeno exercício exatamente para observarmos a força do nosso campo mental, né? E utilizando corpo, físico, respiração e ação, né? Então, deixa os seus braços soltos, pode ficar de olhos abertos mesmo, deixa os seus braços soltos, eleva qualquer um dos seus braços até a altura dos seus ombros, aponta assim, o indicador lá apontando mesmo. Olha para frente, no dedo, olha na ponta do seu dedão, do seu indicador, na ponta dele. E agora você vai virar para o lado que você escolheu o braço, eu, no caso, estou com o braço direito, estou girando para o lado direito. Vai girar o corpo sem tirar os pés do chão, o máximo que você puder. Máximo. Se você girou, foi até um ponto, vai mais, vai o máximo.
Vai o máximo que você puder. E aí, não olha aqui para frente, só olha lá para o dedo que está apontando. E aí, olha para onde é que você, até onde você foi. Marca um ponto lá na parede, até onde você foi. Marca esse ponto. Marca. Esse não dá para ir mais um pouquinho, sem tirar os dois pés do chão. Marca esse ponto. Olhou, marcou esse ponto, agora volta o braço, desce o braço, fecha seus olhos e você vai fazer a mesma coisa, só que imaginando. Não leva o braço, só faz na sua mente. Eu vou guiar você mentalmente. Olhos fechados. Você leva o mesmo braço que você levou mentalmente, só imagina. Você vai fazer o mesmo movimento de fazer a torção, de olhar para a ponta do dedo. Só que agora, dessa vez, você vai ultrapassar aquele ponto que você viu. Vai além, vai imaginar que você vai mais um pouco nessa torção. Vai mais um pouco, imaginando. Aí volta o braço, desce o braço novamente. Agora, abre os olhos. Vamos fazer de novo. O mesmo braço. Eleva o braço até a altura do ombro. Faz o giro. E observa, e vai subir maior. E observa se você ultrapassou o ponto que você marcou. Observa até onde você foi. Volta e desce os braços. E aí a gente volta aqui para nossa, volta aqui um pouquinho para poder falar sobre isso através da pequena experiência, né? Se você não teve diferença, faz de novo, né? Para trabalhar isso, para observar o quanto a nossa mente nos traz limitações. E o quanto, assim como ela também nos limita, ela também pode nos possibilitar ir mais além, avançar um pouco mais. Então, essa experiência você pode repetir, repetir, testar, observar se existe diferença com uma breve imaginação, apenas com a imaginação. Se a gente reconhece isso nesse pequeno exercício, a gente pode reconhecer como a mente, como aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente visualiza, aquilo que a gente acredita ou aquilo que a gente quer, o quanto isso interfere na nossa vida. Então, eu vou caminhar aqui para o meu último slide, depois eu abro para conversa, né? E é fundamental esse reconhecimento de que o único modo que nós temos de influenciar o futuro é nos apoderando, é nos apropriando do presente, seja ele como for. Difícil ou não difícil, feliz ou triste, com dificuldades ou não dificuldades, mas é realmente sabermos o que está acontecendo nesse exato momento da nossa vida, quais são as ações necessárias, o posicionamento interno para que nós possamos viver instante a instante com total atenção no que estamos fazendo. E então, trazendo, né, essa relação, isso que essa é uma apresentação simples, a gente fez um pequeno exercício no início, desse relaxamento interno da boca, a importância de sentirmos confortáveis dentro de nós, né? Porque se a gente não tiver essa relação de conforto e aproximação de nós mesmos, quem vai ter, né? Somos, então, a importância da gente cultivar um bom relacionamento com a gente mesmo. Por isso que esse programa Mindfulness significa, traz o programa SER, ou seja, seja
experiencie e respire. Então, o viver vem a partir da experiência do ser. Onde quer que estejamos, o que quer que tenhamos que fazer, que possamos realmente fazer de uma forma consciente. Então, o programa de Mindfulness, ele é muito objetivo, porque ele é um protocolo criado por um médico que chama John Kabat-Zinn, que já utilizou essa técnica desde 72 em diversos hospitais de Massachusetts, em diversos outros hospitais, em diversas outras universidades, que traz a comprovação de que, se durante um período de tempo, no caso do programa Mindfulness, 8 semanas, nós operarmos e atuarmos com exercícios, seja exercícios tradicionais de trabalho de foco, seja exercícios de habilidades no dia a dia para utilizarmos as diferentes partes do nosso cérebro, nós podemos alterar o nosso sistema, sair dos hábitos não saudáveis e entrar nos hábitos saudáveis, fazendo disso como um, um protocolo diário. Então, Mindfulness entra com essa programação de um jeito muito simples e prático, não é teórico, embora tenha um pouquinho de teoria, né, para a gente poder saber o que que a gente está fazendo, mas o principal foco do treinamento, por isso que se chama treinamento em Mindfulness, treinamento em atenção plena, consiste em a gente ter um encontro por semana, um encontro de 2 horas, onde a gente passa as práticas, utiliza alguns temas que a gente tem o objetivo de praticar e observar durante uma semana. Depois, na próxima semana, mais uma técnica, mais uns exercícios, mais algumas observações. E depois, assim, caminhamos durante 8 semanas, até que no final desse programa, cada um possa, né, ter as ferramentas necessárias para que possa ir vivenciando, porque aí eu falo que é, o curso acaba, o treinamento acaba, mas é para a nossa vida, né? É uma ferramenta que é para a gente levar para a vida, né? Que aí é caminhar e experienciar a vida utilizando dia a dia como mesmo uma mesa de estudo, um lugar de trabalho, um lugar de aproveitamento, e um lugar também para que a gente possa aproveitar, já que a gente está aqui, tentar fazer e viver da melhor forma possível a partir do autoestudo, né? Do autorreconhecimento. Então, o programa de Mindfulness, esse é o trabalho. A gente tem, né, agora, contente por estar podendo fazer ele online, então ele começa essa semana, né, na quarta-feira, a próxima turma, é a última do ano, e isso é uma coisa que eu tenho chamado a atenção, né, para essa transição de ciclo do ano que chega, a gente poder adentrar e principalmente utilizar o final do ano, que é tão cheio de necessidades, de requisições, de confusões, de peça, utilizar esse momento mesmo para que a gente possa, agora eu vou entender isso na prática, vou viver isso na prática, porque o mais lindo é isso, né? A gente tem esses 3 instrumentos, corpo, respiração e mente, que é através dele que a gente experiencia a vida, que a gente vive, e é através desse estudo de cada um deles que a gente pode estar vivendo com mais segurança, com mais conforto, criando relações mais saudáveis e utilizando a nossa mente de uma forma daquilo que ela é realmente, uma organizadora, uma, com uma capacidade de objetividade, uma capacidade de estudo, uma capacidade de identificação, e assim poder usar essa ferramenta em toda a sua potência. Então, esse é o meu convite sempre, assim, e na realidade agora mais do que nunca, é um convite urgente, né, para que cada um possa realmente se apropriar da sua saúde mental e cuidar dessa saúde mental, que a gente está vendo que ela está sendo muito requisitada, muito abalada com todas as coisas que estão acontecendo, e que cada um, como uma célula,
para criar essa harmonia, né, seja na nossa vida individual, da nossa família, mas que isso possa ser repercutir cada vez mais em relações mais saudáveis, em relações mais harmônicas, em atitudes mais harmônicas, mais conscientes, mais lúcidas, e tendo isso como, né, um chão mesmo, para que a gente possa caminhar por essa oportunidade da vida humana com toda a beleza e com toda a força que ela nos é oferecida. Então, acho que falei bastante, espero que tenha ficado alguma coisa e também vamos conversar um pouquinho, quiser mandar as perguntas, também me mande as perguntas, vou responder e se aproprie de si mesmo, se apropriando da sua vida e do momento presente. Agradeço muito aí a presença de vocês, né? E espero vê-los, espero ver todos.